Cristo, quero deixar uma mensagem da palavra de Deus hoje por essa manhã, né, dando esse processo de consagração, de jejum, né, a qual tenho trabalhado a minha vida em razão desse ministério, da base ortodoxa e pentecostal, do Ministério Batista Universal. Para quê? Para que a palavra do Senhor tenha um efeito preciso quanto à verdade do Evangelho, porque quando Deus chamou o homem, Ele não chamou o homem para poder se escravizar ou manter um nível de escravidão ligado a algum tipo de dispositivo organizacional de sociedade, classe ou governo em que as pessoas poderiam agir extrajudicialmente em provocação de agravos ou fatores coasivos, né, em relação a semelhante liberdade de expressão espiritual, afetiva, sentimental, ou promoção de acasalamentos onde as pessoas quisessem, por exemplo, ser vistas como prioridades no reino do céu, em razão de se defender e usar bodes expiatórios de pessoas para que pudesse representar ela, né, ou responder por ela, uma vez que essas pessoas que as quais estivessem sendo usadas por ela, sendo violadas em seus direitos por elas, viessem ser usadas, vamos dizer assim, para poder sofrer algum tipo de agravo e, consequentemente, promover algum tipo de demanda político-religiosa provocada pelo seu afetivo em suas necessidades espirituais, biológicas, sentimentais, profissionais e sociais. Porque se fosse assim, certamente nós não poderíamos confiar na carne nesse sentido. Seria uma obra de falso profeta e de pessoas que de alguma forma têm condição de rastrear sua vida, sua intimidade e querer fazer negócios com ela. Seria o cumprimento de 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, a respeito dos falsos profetas, pessoas que sorrateiramente introduziria heresias destruidoras nos seios da família e da igreja, né? E a igreja não existe sem família, a família não existe sem Cristo e Cristo não existe sem Deus. Então, de alguma forma, Deus tem que manifestar como quem é superior ao homem e como quem também vem, de quem também vem todo dom perfeito e dádiva, onde não há sombra nem mudança de variação. E o Senhor, quando chama Moisés, ele fala que o homem possuiria a terra de Canaã, né? Só que porém antes desse episódio, o homem tinha que se preparar, os levitas tinham que ser santificados para poder subir ao monte, motivo pelo qual naquela ocasião morreram também Abiú e Nadab. Por quê? Porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor, né? Logo depois, né, que foi instituída a lei, e ele acendeu o incensário. Entende-se que ele acendeu aquele incensário de forma ocupados por um espírito, hospedado por um espírito maligno, um espírito de prostituição ou de adultério, coisa assim que a Bíblia não explica bem, mas dá a entender que foi isso, porque a Bíblia fala que não há maldição sem causa. Porém, a Bíblia nos mostra também o seguinte, que Deus se fez carne para que possamos ter acesso a ele mediante ao véu que é a carne, que é só a sua própria carne, por meio do Espírito Santo, ao qual Jesus Cristo veio representar para resgatar todos que havia perdido. Porque todos os pecados destituídos, ou seja, distanciados, estão da glória de Deus. Então não tem esse homem, essa mulher que pode impedir você de aproximar da glória de Deus, nem fazer juízo ou expiação do seu pecado, porque Jesus Cristo já fez ele para você. Só que hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas querem impedir você de viver sua vida privativa com Deus e usar uma margem política social ligada ao espírito democrático para poder controlar a sua vida, impedindo você muitas vezes de se expressar politicamente num estado em que é organizado para efeitos do interesse público e democrático do individual de cada um. E se o próprio Deus deu Jesus Cristo para que você tenha acesso ao Pai, quer dizer, nem Deus impede você de falar dele, né? Uma vez que a palavra de Deus relata que tinha pessoas que não seguiam Jesus e queriam pregar a respeito da palavra, e João mais Tiago chega a dizer: Pai, bem assim, podemos pedir que o fogo, ordenar que desça fogo do céu e consuma eles? Aí Jesus falou assim: deixai-os, você não sabe de que espírito sois. Então a gente começa a entender que as pessoas muitas vezes o cristão ou as mídias político-religiosas, elas começam a entender que tudo que provém de Deus é de incumbência pessoal e personalíssima dela, e mais ninguém tem direito. Então, quer dizer, Jesus Cristo veio quebrar esse paradigma, quer dizer, somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém, quer dizer, eu que faço e aconteço. Jesus falou assim: Abraão exultou por ver meu dia e viu e alegrou-se, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Então, quer dizer, o projeto de salvação para Deus, ele começa para o homem, ele começa bem antes do homem se investir de razão, né? Então, eu quero deixar uma mensagem da palavra de Deus para a meditação de vocês que estarão ouvindo essa mensagem, para que o Senhor possa estar edificando as suas vidas e quebrando esses paradigmas forjados nas trevas, em que pessoas conseguem agir com hipocrisia, convicção, evocando convicção política e até mesmo religiosa, mediante denominações de fatores em que quer promover seu afetivo ou provocar situações contenciosas, traficando com a verdade. No fundo, elas estão ali pregando Jesus Cristo por inveja, julgando acrescentar dores a você, como se tivesse poder de expiar seu pecado. Quem fez foi Jesus, ele não tem essa autoridade, nem como pessoa, nem
na sua forma de mundo de governo, ou entidade ou função, ou representante delegado a qualquer autoridade, forma da administração pública direta, e menos ainda em relação a Deus, porque senão, eu costumo dizer, se ela fosse autoridade, nesse sentido, ela teria mais o que mostrar para muitas pessoas que está no vínculo dela, no foco dela, ligado diretamente à bagagem espiritual que ela quer ostentar quanto a pessoa pobre e necessitada, do que estimar você de uma situação em que ela quer aprender a ser um tipo de dependência com a obra das trevas. Então, posteriormente, eu estarei orando para você, pedindo a Deus que quebre esse princípio, esses desestrutura de poder, esses principados e potestades nas regiões celestiais que têm criado pontos de aderência em sua necessidade afetiva, espiritual, profissional, pessoal e social, querendo promover falsos deuses, falsos senhores, meio de falsos profetas, instituído às vezes na vida do seu vizinho da esquerda, do seu vizinho da direita, os fundos da frente, ou então até aqueles que estão abaixo de você hierarquicamente, como forma de querer te convencer de coisas que na prática tem pessoas que julgam de ser mais superior, teria mais o que mostrar naquilo que teria verdadeiramente ocupação e utilidade para a população do que mexer com a sua vida particular e pessoal, dando a entender que ele está querendo construir Cristo em razão de uma necessidade em que ele quer se haver como o Senhor do seu nariz, ou o Senhor da sua vida, o Senhor dos exércitos da sua vida, chama-se Sabaoth Adonai, o Senhor dos exércitos é o seu nome, Jesus Cristo. Então quer dizer, e você é um Senhor com Cristo, você é um governo com Cristo. Por quê? Porque a promessa desde o princípio é que Deus faria de você família de reis e sacerdotes. Né? E no capítulo 10 de Deuteronômio, Jesus chega a dizer qual que é a verdadeira herança para você e que você tem que tomar posse dela na sua casa e no colegiado da sua igreja ou das denominações onde você representa Cristo ou quer falar de Jesus. Ninguém pode impedir você disso. Né? Diz assim no capítulo 10 de Deuteronômio, né? No versículo 9: Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte nem herança, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Amém? Então quer dizer, você nasceu para louvar a Deus. Você não nasceu para poder fazer a vontade do homem, nem servir de ser colocado de forma a agregar intenções estranhas à sua liberdade de espírito. Você pode ter uma utilidade no corpo? Sim. Você pode ter uma função no corpo? Sim. No conjunto dela você tem que trazer imunidade para a cabeça, bem como qualquer outro. Mas você não tem que agir como se estivesse sob escábulos de pé de homem algum, porque Deus não deu essa autoridade para homem algum, e pode ter certeza, ele pode evocar a posição social que for. Se ele não faz na razão daquilo que ele julga ser útil à população, ele não tem o direito de justificar a função, a posição dele mediante a sua vida particular ou privada. Alguma coisa está errada. São demônios querendo criar pontos de aderência para poder destruir sua vida. Eu estou orando, vou estar orando posteriormente e pedindo você para que ore também, para que essas hostes infernais da maldade, esse pão de mídia velado por Satanás, essas milícias veladas por Satanás, batem em retirada e caem por terra e perde a força contra a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor, declarando a derrota de Satanás agora na vida dessas pessoas. Eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, sem vergonha alguma, porque o Senhor falou que aquele se envergonhar do Senhor diante dos homens, aleluia, eu também me envergonharei diante do Pai. Eu creio no Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ao construído pelo homem pecador, não, mas um homem, o Senhor, a qual o Senhor enviou para salvar e resgatar toda a semelhança de ti, que se enfraqueceu na fé, que se perdeu e que precisa de um resgate, que o Senhor abriu o caminho no véu para que seja resgatado. Não é pessoas que, depois de ter todo pecado, sabendo que depois de todos pecaram, eles ainda querem ostentar uma mídia contrária à verdade da tua palavra, querem fazer das famílias, das igrejas, da tua palavra um negócio privativo de terceiros. Eu quero desinstituir de poder, declarar a derrota de todo principado e potestade, de toda milícia velada por Satanás contra a minha vida e contra a vida dessas pessoas, seja na vida do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, os da frente, do fundo, os que estão abaixo, os que estão acima, os que estão nas tangentes, que estão mais próximos, mais longe, que o Senhor derrama o teu sangue, Jesus, e vai na extensão do teu poder contra toda a hoste infernais da maldade na região celestial, destruindo de poder, todo o poder das trevas. Eu quebro todo o poder das trevas, eu destruo todo o poder de Satanás, em nome de Jesus, declara a cura, a libertação e os dons espirituais do Senhor, segundo a unção do teu Espírito Santo sobre essas vidas, para que haja comunhão do Senhor, segundo a verdade do teu Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás bate em retirada e sai da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre a vida delas. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Então, o capaz do Senhor Jesus Cristo preenche o teu lar e você receba essa palavra de fé e de conforto para os dias de hoje, em nome de Jesus.